alimentos de versão light, eles não vão ser isentos de alguns nutrientes, mas sim reduzido em algum nutriente específico, como por exemplo o sal, ou açúcar, ou gorduras, ou reduzido em calorias, diferentemente do diet. Em qualquer um dos casos, vai haver uma redução de pelo menos 25% daquele item em comparação à versão original. Então, um alimento em sua versão original vai ter lá tantas calorias, ou tantos miligramas de sódio, ou tanto de açúcar. E na versão light, ele vai ter em um desses itens uma redução de pelo menos 25%. Nem todos os lights vão ser reduzidos em calorias. Então, precisa avaliar muito bem o que você está querendo ou precisando. Daqui a pouco, você está precisando, por uma questão de saúde, uma redução no consumo de açúcar, ou uma redução no consumo de gordura, ou ainda de calorias. Então, precisa entender o que você está precisando para fazer a escolha a partir disso, tá? Porque aqui vai valer a mesma regra do diet. Não adianta usar um produto light e comer uma quantidade maior, porque isso não vai funcionar para o emagrecimento. Aí a gente vai para os alimentos fit. E esses, como são famosos no universo do emagrecimento? É ou não é verdade? Quem nunca fez uma receitinha fit enquanto estava querendo emagrecer? As receitas fit ou fitness, como podem ser chamadas também, elas surgiram para serem usadas por pessoas praticantes de exercício, olha só, com o objetivo de ganho de massa muscular. O que isso quer dizer? Ganho de peso. Isso significa que essas receitas, as receitas fit ou fitness, elas vão ser ricas em energia. Elas vão ter bastante calorias por porção ou por preparação. E muitas dessas receitas, elas vão utilizar ingredientes bastante calóricos, como farinha de castanhas, óleo de coco, queijo, leite em pó, creme de leite, tapioca, açúcar de coco. E a maioria das receitas fit vai excluir a farinha de trigo, seja ela integral ou refinada, o leite e por aí vai, né? Alguns outros nutrientes eles também acabam sendo excluídos. A farinha de trigo, que é excluída dessas receitas, ela vai ter menos calorias que a farinha de castanhas, por exemplo, ou farinha de qualquer oleaginosa. Isso porque a farinha de trigo, gente, é um carboidrato, tá? E os carboidratos, eles vão ter mais ou menos 4 calorias por grama consumida, tá? E as farinhas de castanhas, elas não são carboidratos, elas vão ser gorduras, né? As oleaginosas, elas são muito ricas em gorduras. E as gorduras, elas vão ter 9 calorias por grama. Vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui? Quando você exclui a farinha de trigo para usar uma farinha de castanhas, principalmente quando a gente está falando de emagrecimento, você está mais do que dobrando as calorias daquela receita. Ah, mas o trigo tem glúten. Sim, gente, o trigo tem glúten. E se você, que está aí me ouvindo nesse momento, não for intolerante ao glúten ou celíaco, isso não vai mudar nada na sua vida. Da mesma forma, o leite integral vai ter menos calorias que o queijo, menos calorias que o creme de leite e especialmente menos calorias do que o leite em pó. Ah, mas o leite é cheio de aditivos. Não, não é cheio de aditivos, tá? Se os aditivos fossem o grande problema, não se deveria usar também o leite em pó. Afinal, gente, por que vocês acham que o leite em pó dura todo aquele tempo lá na prateleira? Então, muito cuidado ao fazer doces fit ou receitas fitness, substituindo leite integral por leite em pó, substituindo a farinha por farinha de oleaginosas ou castanhas, que também vão ser muito mais calóricas, ou adicionando excesso de queijo, por exemplo. Também a substituição da farinha pela tapioca, que muitas vezes acaba acontecendo.
Gente, a tapioca e a farinha de trigo vão ter as mesmas calorias. A tapioca não tem glúten, mas vai ter o mesmo índice glicêmico ou até um índice glicêmico maior do que a farinha de trigo. Então é claro que pessoas que são intolerantes ao glúten ou celíacas vão precisar usar a tapioca pela questão da intolerância. Mas isso não significa que a tapioca seja um alimento melhor, mais saudável ou que vá emagrecer em substituição à farinha de trigo. Isso não é verdade, tá bem? Da mesma maneira, substituir um açúcar normal por um açúcar de coco, por exemplo, não vai fazer milagre numa receita que já é hipercalórica.